Olá, tudo bem? Vamos a mais uma meditação. Antes, gostaria que você se inscrevesse no meu canal e compartilhasse. Isaías, capítulo 40, verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Esse texto nos fala que Deus tem as medidas exatas do universo. Medidas de altura, de profundidade, largura e peso. A Escritura diz que Deus pesou numa balança de precisão as montanhas, os montes, mediu os céus com palmos, não é? Tomou as águas dos oceanos na concha de sua mão. Nós sabemos que existem medidas micro e macro. As medidas do universo são medidas tão grandes que nós usamos uma unidade específica chamada anos-luz. Embora o universo sendo infinito para nós, não se pode dimensionar, mas Deus mede com precisão a eternidade e o infinito. Deus mediu os tempos. Deus separou os tempos em horas, dias, meses e anos. Para os judeus, segundo a Escritura, o dia tinha 12 horas e a noite também. Dependendo das estações do ano, os dias ficavam mais curtos, as noites mais compridas ou vice-versa, dando a entender que as horas nem sempre tinham 60 minutos, dependia da estação do ano, do curso do sol. Os meses e os anos marcam estações, marcam tempos na história, seja na profecia, seja na vida individual de cada pessoa. As horas dependem, como eu já disse, para o judeu depende da estação. E a gente tem uma percepção assim um pouco diferente do tempo, a dependendo da situação que a gente está vivendo. Tem eternidade que parecem minutos. E dependendo da situação, da intensidade do que estamos vivendo, existem minutos que parecem uma eternidade por causa de um estado de dor e também de sofrimento. E o Senhor diz na sua palavra: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ou seja, esse tempo de Deus chamado agora, chamado hoje, ele deve ser considerado, e eu preciso estar em estado de alerta para perceber esse momento. E esse momento é o momento em que eu percebo o que Deus me fala, as orientações, as diretrizes que Ele está me dando em minha vida. Se hoje ouvirdes a sua voz, então hoje eu preciso ouvir e dar uma resposta. Por quê? Porque hoje talvez seja o último dia da minha vida. Quem sabe? Mas talvez possa ser o primeiro entre muitos outros dias, não é? De uma nova vida, cheia de vitórias, de alegrias. Mas eu preciso analisar o momento e dar uma resposta para Deus, porque eu nunca sei. O tempo, ele é muito incerto, nós nunca sabemos. O passado é história e o futuro é um mistério. Então, nós precisamos sempre atender e ouvir a voz de Deus nesse momento e aproveitar a oportunidade que nos é dada. A história nos conta de Belsazar, o rei da Babilônia, que na sua vaidade, porque construiu um grande império, achou que podia tanto quanto Deus. Então, dando uma festa para as autoridades do seu governo, mandou pegar os vasos da casa de Deus, vasos sagrados, que estavam em Jerusalém e foram trazidos para a Babilônia, e mandou que servissem bebida para os seus convidados nesse vaso. Uma verdadeira afronta a Deus. Ele estava se equiparando a Deus. Então, de repente, apareceu na parede de pedra do seu palácio, uma mão escrevendo uma frase:
E ele ficou atônito e com medo e mandou que chamassem os sábios do seu reino e não puderam decifrar tal escrita, até que Daniel, o profeta de Deus, veio e então a sentença estava escrita e era para Beltsazar: pesado foste na balança, foste achado em falta, teu reino passou, foi entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite o rei morreu. Ou seja, as medidas dele estavam erradas, estava ali faltando. Você foi pesado e achado em falta. Estava faltando humildade, muita humildade. Por causa do seu orgulho e da sua soberba, ele perdeu o seu reino. Por não reconhecer que o poder e a autoridade pertencem unicamente ao Senhor nosso Deus. E a gente pensa hoje, né? Quanto orgulho no coração, o quanto nos falta. O próprio jovem rico chegou a Jesus e disse: que farei para entrar na vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: tenho feito. Então Jesus disse: ainda lhe falta uma coisa. Vende o que você tem e dá aos pobres. Ainda lhe falta. Sempre alguma coisa, a gente tem uma sensação de que alguma coisa nos está faltando. Sempre há uma sensação de que eu preciso de alguma coisa a mais. Talvez alguma coisa a mais para ser feliz, para me sentir realizado. Parece que as minhas medidas estão sempre em falta. No tempo do deserto, Deus mandava o maná do céu e caía todas as madrugadas, e o povo comia daquele maná, comeu durante 40 anos. Mas Deus havia dado uma orientação, porque o deserto foi um período de aprendizado, de ensinamento. Foi um período pedagógico para o povo de Deus, para aprender a servir a Deus. E Deus estabeleceu que cada pessoa deveria tomar uma porção daquele maná. As pessoas colhiam para suas famílias, porém era um homer para cada pessoa que morasse dentro da sua casa. Um homer representa aproximadamente 2 litros. Então Deus estabeleceu uma medida de 2 litros para cada membro da família. Não importava a sua idade, não importava a sua fome, seu apetite, 2 litros sempre bastava. O texto diz que não faltava para aquele que colhera pouco, não sobrava para aquele que colhera muito, porque era uma medida de Deus para a vida dessas pessoas. E era o suficiente, foi suficiente durante todo o período da caminhada no deserto. Deus tem sempre uma medida para cada um de nós, mas como o povo do deserto às vezes se rebelou e reclamou e murmurou desse maná, às vezes nós também reclamamos, nós muitas vezes nos sentimos frustrados, tristes. Por quê? Porque parece que ainda não é o suficiente, que ainda não temos o bastante. Essa medida de satisfação não enche o nosso coração. Isso é muito sério. É uma questão de concepção da vida. O que eu preciso realmente? O que me basta para ser feliz, para ser uma pessoa melhor? Tem um texto em Provérbios que diz que Deus detesta balança enganosa, ou seja, pesos e medidas equivocados. A gente muitas vezes usa medidas erradas, nos medimos e medimos as pessoas, medimos o tempo, medimos a vida, e às vezes nós usamos critérios que não condizem com a verdade. Às vezes, quando medimos as pessoas, nós sempre a desvalorizamos às vezes, né? O Salomão disse assim: quem vai comprar um imóvel, quem vai comprar um bem, diz: nada vale, nada vale. Mas depois que compra, sai se gabando, dizendo: fiz uma excelente compra. Veja como isso tem grande valor. As coisas parecem que só tem valor quando se trata da gente. Mas temos uma tendência também de medir errado as pessoas, de medir de forma equivocada, de tirar das pessoas o valor que elas têm. Nós entendemos que Jesus disse: com a mesma medida que vocês medirem, medirão vocês de novo. E a gente tem que tomar cuidado com o sistema de valores, o sistema de medidas que nós usamos para nos medir, e para medir o semelhante às pessoas que estão conosco,
o valor que as pessoas têm, a importância do momento, as oportunidades, enfim, o tempo que está passando, porque cada segundo conta, tudo está cronometrado por Deus. E nós temos que administrar essas coisas. E as medidas precisam ser exatamente exatas. Temos um exemplo bíblico de José. Seus irmãos, por inveja, o venderam para o Egito. O desprezaram, o desvalorizaram e por algumas moedas o venderam. Mas lá no Egito, ele se tornou governador e a segunda mais importante pessoa do Egito. E por fim abençoou a sua família que o traíra, seus irmãos que o traíram, foram abençoados porque foram acolhidos no Egito e foram sustentados no momento de crise. Agora, José, no Egito, não tinha mais valor do que tinha quando estava com a sua família. Ou seja, seus irmãos não souberam dar a ele o valor que ele tinha, enxergar o seu valor. É isso que acontece conosco às vezes. Não conseguimos enxergar o valor próprio, o valor da vida, o valor das pessoas, de tudo aquilo que Deus tem nos dado, até das pequenas às maiores coisas. Tudo está ali cronometrado, contado. Nosso Deus tem uma precisão incrível, incrível. Sabe, na época da escravidão, como é que se avaliava o preço de um escravo? Era assim, não é? No mercado de escravos, o valor dependia do sexo do escravo, da sua idade e da sua condição física e da sua saúde. Não é? Dependendo desses critérios, ele poderia ter mais valor, menos valor. Ou seja, os escravos eram avaliados por aquilo que elas podiam produzir, por aquilo que elas podiam fazer, pelo serviço que elas poderiam prestar e pelo tempo que fariam isso, se fossem mais jovens ou então mais velhos. Então isso determinava o preço. E às vezes nós usamos o mesmo critério para nós. Nós às vezes achamos que valemos menos porque não temos esta habilidade ou aquela outra habilidade, não podemos isto, não podemos aquilo, não sabemos sobre isso, não sabemos sobre aquilo, isso diminui o nosso valor próprio. Isso é interessante, como nós nos diminuímos, como nós nos desvalorizamos como pessoa, porque nós temos uma mentalidade de escravo, ou seja, eu só valho aquilo que eu posso oferecer. Quando é uma criança que nasce, ela não pode oferecer muita coisa, mas ela promete para o futuro. Parece ser um bom investimento. Então as pessoas amam as crianças, tomam nos braços, quando fazem uma caquinha, limpa a criança, não importa o trabalho que ela dê, ela tem muito valor e dificilmente alguém vai abrir mão de um bebê. Mas quando a vida vai passando, os dias vão chegando, as forças vão diminuindo, as habilidades também. Vai chegando a velhice, parece que o ser humano passa a ser descartado, esquecido. Quantas pessoas tratam melhor um pet do que um idoso? Dão mais atenção a um animal dentro de casa, um animal doméstico, do que a seus pais. Isto é muito sério, porque nós perdemos o senso de valor. E às vezes só descobrimos que as coisas realmente valem e são preciosas quando nós a perdemos, no momento de sofrimento, no momento de crise. Percebe o que Judas fez? Judas avaliou Jesus em 30 moedas de prata. Ele comercializou, ele acertou esse preço com os sacerdotes, 30 moedas de prata. Era o que se pagava por um escravo em boas condições físicas, 30 moedas de prata, e ele vendeu o Filho de Deus. Que loucura, você não acha? 30 moedas de prata são 330 gramas de prata. E você sabe quanto vale isso? Mais ou menos R$990. Foi por essa ninharia que ele vendeu o Filho de Deus. Foi assim que ele avaliou o Salvador. 30 moedas de prata. Depois de negócio feito, ele então se arrepende quando viu que Jesus foi preso e ele corre para desmanchar o negócio. E ele foi lá para cancelar o negócio que tinha feito, mas negócio feito era negócio feito. Eles não aceitaram a devolução do dinheiro, então ele, revoltado, jogou o dinheiro no pátio do templo.
Imagine, não teve como desmanchar o mau negócio que fez. E quantos maus negócios a gente está fazendo na vida? Quando a gente não sabe dar o valor às coisas, aos lugares, às pessoas, às oportunidades, a nós mesmos. Nos desprezamos e quando nós nos desprezamos, automaticamente desprezamos os outros. Quando nós não nos damos valor, também desvalorizamos os outros. Nós amamos os outros através do nosso amor próprio. Quando nós não nos amamos, nós nos avaliamos para baixo e fazemos assim com as outras pessoas que estão conosco nesta caminhada. Mas tenha certeza que para Deus, não é, os critérios são outros. Deus tem medidas exatas. Jesus disse que cada fio de cabelo da nossa cabeça conta, está contado, registrado. Que coisa linda saber que Deus, Ele entra em todos os detalhes da nossa vida. Quando a Bíblia fala da medida das boas obras, é verdade. Ele disse, qualquer um que der, nem que seja um copo de água ao meu discípulo, ficará sem o pagamento, sem a recompensa. Ou seja, Deus está disposto a pagar qualquer esforço que você fizer, ainda que seja mínimo, não ficará sem recompensa. Deus é um Deus que recompensa porque Ele sabe avaliar o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa dedicação, o quanto nos empenhamos num projeto, numa ideia, num sonho, o quanto investimos em nós, o quanto investimos nas pessoas. Tudo isso está contabilizado, até um copo de água apenas, né? E nós temos, né, a medida da generosidade que você já conhece, ensinada por Jesus. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos devolverão no vosso regaço, em vosso lar. Boa medida. As nossas medidas nem sempre são as melhores, mas as medidas de Deus são exatas. E Ele promete nos devolver em boa medida, recalcada e bem apilada, bem sacudida. Ele vai nos devolver com certeza. Deus tem o melhor para nós. Por isso, Deus não usa medidas enganosas, né? As medidas de Deus são precisas. E Deus, lá no Apocalipse, Ele mandou que um anjo medisse a cidade santa, a Nova Jerusalém. Isso. E esse anjo tinha uma régua de ouro, uma vara, uma régua de ouro, e com esta régua ele mediu a Nova Jerusalém, a cidade amada. Está escrito que ele encontrou uma medida exata, 2.200 quilômetros de cada lado, sendo que a cidade é quadrada. Imagina que cidade imensa, enorme. Eu quero lembrar você que uma vez Jesus deu um discurso tão duro, né? Parecia tão impossível de ser obedecido, de ser cumprido, de ser vivido, que Pedro disse, Senhor, se for desse jeito, quem vai poder se salvar? E Jesus disse, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus, tem a ver com o poder dele. As medidas de Deus são imensas, são enormes, entende você? E quando o anjo mediu a Nova Jerusalém, 2.200 quilômetros, é uma cidade enorme. Os demógrafos, eles fizeram uma conta e chegaram a uma conclusão que uma cidade nessas proporções uma cidade dessa caberia cerca de 8 bilhões de pessoas habitando dentro delas. Eu disse, uau, que maravilha! Praticamente a população mundial. Olha, para pensar. Enquanto Pedro achava que era impossível se salvar e Jesus disse, não depende de vocês unicamente. Para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Veja o que Deus está planejando para mim e para você. Ele construiu uma cidade que comporta 8 bilhões de pessoas. Será que Ele não reservou um lugar para você? Um lugar para mim? Quando a gente fica olhando as impossibilidades de coisas altas demais, difíceis demais para nós, nós paramos e pensamos, uma cidade nessa proporção, certamente há um lugar preparado por Deus para mim. Eu acredito que sim, é possível estar lá. Não depende unicamente de mim, porque eu estou ligado em Cristo e tudo é possível para Deus.
Tudo é possível. A salvação é um presente de Deus. Você tem um lugar nesta cidade. Deus já preparou um lugar para você. As medidas exatas dessa cidade estão na Bíblia. E ela comporta você e a mim, e a todos aqueles que acreditarem nessa bondade, nessa misericórdia de Deus que sempre nos alcança. Que a bondade e a misericórdia do Senhor vão nos seguir durante toda a história da nossa vida. E o fim da nossa história terrena, né, é lá em Jerusalém. É para lá que nós estamos indo, é para lá que a gente está caminhando. Que Deus te abençoe, te dê forças para que você possa valorizar, para que você possa contar a sua vida. O salmista disse: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu encontre sabedoria. Senhor, me ensina a contar a brevidade da vida, o tempo que eu tenho, os recursos que eu tenho, é a minha vida, a minha força, a minha juventude, todos os recursos que Deus me deu para viver uma vida melhor, uma vida pura e santa, porque nosso projeto é morar em Jerusalém. Deus tem um lugar para você nessa cidade. Fica com Deus. Até a próxima.